Irmãos, eu quero, antes da palavra, expressar a vocês uma tristeza da minha alma, porque o Brasil chegou à marca de 500 mil brasileiros mortos por Covid. 500 mil de pessoas. Eu preciso falar, porque parece que essas coisas não estão mexendo mais conosco. Eu fico pensando, se a igreja de Jesus está indiferente, quantas vidas estão partindo? Porque parece que a gente fica tão preocupado. Eu estou vendo aí um serial killer chamado Lázaro, né? Acho que lá em Goiás, está todo mundo desesperado com ele. Mas tem um serial killer muito pior do que o Lázaro, que é o coronavírus. E parece que nós estamos perdendo a capacidade de sentir a dor do próximo. Eu, como pastor, me sinto muito triste quando eu vejo que nós estamos com nossos corações indiferentes. Nós estamos tão acostumados com mortes de coronavírus que parece que é o seguinte, né? Hoje Búzios perde mais um dos seus filhos, o Jarbas. Jarbas, que é irmã de Ilma, se não me falha a memória, da família de Ilminha, da família de Aristonil. Um homem não foi de Covid, mas gera uma dor na cidade. A cada buziano raiz, vamos dizer assim, que morre, né? Agora nós vamos perdendo a capacidade de sentir dor pela dor do próximo. Aí eu fico pensando que tipo de cristianismo que nós estamos seguindo, que tipo de Jesus que eu e você estamos seguindo. Será que realmente a nossa conversão ficou na conversão de Jesus? É na conversão de Jesus? Será que nós fomos batizados mesmo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ou a grande maioria do povo evangélico foi batizado com o batismo de João, o batismo do arrependimento? Tem diferença, pastor? Tem, eu vou explicar para você hoje. Porque entendendo que você pode estar nessa situação, ter sido batizado, e por mais que o pastor ou alguém tenha falado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas o seu batismo continua no batismo de João, o Batista, João Batista. Quem foi João Batista? Quem foi João Batista? Primo de Jesus. Qual era o nome do pai de João Batista? Zacarias. E a sua mãe? Isabel. Não lembra? Quando Isabel estava grávida, a criança mexeu na barriga quando ficou junto com Maria? E o que o João Batista virou? A voz do que clama no deserto. Será que com essas 500 mil mortes, e a gente não se compadecendo dessa quantidade de famílias, 500 mil pessoas, pais, mães, é insuportável quando eu começo. Eu conheço uma opção de pessoas que eu conheço que morreu, mas aqui em Búzios, parece que nós sentimos menos, porque o índice de morte aqui na cidade foi muito baixo. Fruto de um bom trabalho do prefeito e da Secretaria de Saúde, que preparou tudo, mas também fruto de uma imunidade mais alta da cidade. Isso eu falo que é Marcos Fraga, é o que eu penso, né? Tem um hospital? Tem. Tudo funcionou, teve acolhimento? Teve. Mas todos os anos depois das temporadas de navios, a gente sempre pegava uma virose. Lembra disso? Então o que aconteceu com o nosso sistema imunológico? Ficou em alerta. Então, um sistema imunológico em alerta, com uma prefeitura, um secretário de saúde atento, acontece o quê?
isso que nós estamos vivendo na cidade. Eu louvo a Deus, por isso nós estamos com a igreja aqui, por isso você está aqui, e por isso que, graças a Deus, as pessoas podem vir a Búzios e a gente está em paz. Mas o que eu quero falar para você essa noite é por que, e talvez por não ter tantas mortes perto, por que a nossa alma ficou tão insensível? Por que nós estamos tão insensíveis, irmãos? Qual é a nossa conversão? Onde parou? Onde é que está o problema? Então, com todo respeito, eu gostaria que você curvasse sua cabeça, que nós vamos orar nesse momento, em respeito às famílias que perderam e que ainda estão chorando hoje os seus mortos por Covid. Feche seus olhos. Começa a pedir ao Senhor, conforte, Senhor, esses corações. Traga para você quantas vidas ceifadas? 500.000 pessoas, irmãos. Nós não podemos viver assim. Senhor, tenha misericórdia, Jesus. Já perdemos mais de 500.000 vidas, Deus. E nós temos perdido a capacidade de chorar com os que choram, Senhor. Tenha misericórdia da tua igreja, Jesus. E nesse momento, Senhor, deveria ser a voz profética da consolação, Jesus. Nos perdoe, Jesus, pela dureza dos nossos corações, Senhor, que só pensamos, Senhor, na situação econômica, só pensamos, Deus, nos nossos negócios, só pensamos, Deus, se nosso dinheiro vai dar ou não vai dar. Senhor, tenha misericórdia da nossa vida, Senhor. Nos ajude, Senhor, e que essa noite, Senhor, seja uma noite de despertamento na nossa alma, Pai. Queremos pedir ao Senhor que console todas essas famílias. Console a família de Jarbas, Deus, que foi para fazer uma cirurgia, Deus, e não voltou, Senhor. Nos ajude, Senhor, a chorar com os que choram, Senhor. Porque a gente gosta mesmo, Senhor, é ficar somente festejando e rindo com aqueles que estão conseguindo vitórias, Deus. Mas como nós precisamos voltar ao primeiro amor, Jesus. Como precisamos voltar, Senhor, nossos olhos, Deus, para aquilo que é louvável ao Senhor, que é o amor ao próximo, Senhor. Não nos permita, Senhor, como igreja, Senhor, cair nesse erro brutal, Senhor. Porque nós sabemos que vamos dar conta, Senhor. Tire, Senhor, dessa situação de zumbis que nós estamos vivendo nessa terra, Senhor, sem amor, sem compaixão. Nos ajude, Senhor, a ser consolo para aqueles que choram, Senhor. Voz profética, Senhor, para aqueles que estão desesperados. Em nome de Jesus. Amém? Amém? E amém. Pega a sua Bíblia. Lucas, no capítulo 3, eu quero falar sobre João Batista. Porque eu quero que você reflita comigo hoje. Qual foi o seu batismo? Você batizou no batismo de João ou no batismo de Jesus? Eu não estou aqui para te acusar. Estou aqui para ser canal de bênção na sua vida, para você refletir quem é você diante do Senhor. Então eu quero começar no capítulo 3, no capítulo 3, versículo 3, e nós vamos até o 17, até o versículo 18 do capítulo 5. Diz assim a palavra do Senhor: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão. Quem? João Batista, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor,
endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado e nivelado todos os montes e outreiros. Os caminhos tortuosos serão retificados e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos um pai, Abraão. Eu vos afirmo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto, isso é sério, irmãos, e também já está posto machado à raiz das árvores. Machado está lá. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então as multidões interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer? Que essa é sempre a pergunta. Diante de um quadro desse, o que eu posso fazer? Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também os publicanos para serem batizados e perguntaram: mestre, o que havemos de fazer? Respondeu-lhes, olha o que ele respondeu: não cobreis mais do que está estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, o que faremos? E ele disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncias falsas, e contentai-vos com o vosso soldo. Entrando o povo na expectativa, discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João. Então, com essa palavra, não seria ele porventura o próprio Cristo? Isso que é lindo, irmãos. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a eira, recolheu o trigo no seu celeiro, porém queimará palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o Evangelho ao povo. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Continue conosco a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Tinha um cântico antigo que a gente cantava na igreja: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma viverá, teu espírito renovará, e no teu corpo tudo novo se fará. Lembra disso, irmãos? Um tempo, e aí eu pergunto a você: qual era a mensagem? Qual era a mensagem de João Batista? E uma coisa me entristece muito, é que nós crentes perdemos a capacidade de enxergar que qualquer ser humano na terra tem o direito de existir,
tem o direito de tomar um café da manhã, tem direito de almoçar, tem o direito de jantar, tem o direito de ter uma casa. Agora, se ele quiser ter um bom carro, se ele quiser fazer viagens, se ele quiser ser um empresário, ele vai ter que estudar, ele vai ter que se esforçar. Mas eu e você entramos numa lógica demoníaca que as pessoas não podem existir. Que as pessoas, você dá um prato de comida ou dá alimento para alguém, é fomentar a vagabundagem na pessoa. E a palavra de Deus nunca disse isso, irmãos. E a gente vai ficando insensível, e a gente começa a achar que quem não consegue nem se manter no mínimo deve morrer, não deve nem nascer, deve abortar. E a gente vai caminhando, e a gente pensa que o arrependei-vos é algo de Jesus. Não. João Batista, ele veio para quê? Aplanar. Já chegou num terreno que estava muito sujo, tudo muito desigual? Que a pior coisa que tem, irmãos, escute, quem mexe com construção sabe o que eu estou falando. É quando alguém compra um terreno que lá tem uma construção que está uma bagunça, telhado caindo, mofo pelas paredes. Aí quem olha de longe, quem vai vender, fala assim: eu tenho uma benfeitoria lá. Você fala assim o quê para a pessoa? Não me interessa, vou jogar tudo no chão. Aí quando você olha, eu falo para a pessoa assim: olha só, você vai ter que me dar um desconto, porque eu vou ter que gastar aqui para jogar no chão, e vou ter que gastar um dinheiro aqui, uma grana, para os caminhões recolherem. Por quê? Porque eu quero esse terreno limpo. Qual é a função de João Batista? Qual é, irmãos? Ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, voz do que clama no deserto. Ele veio para aplainar. Ele veio para quê? Para poder preparar o caminho do Senhor. Olha que coisa linda. E pensa num cara esquisito. Qual era a roupa de João Batista? João Batista vivia isolado, irmãos. João Batista, a roupa dele era pele de camelo, e ele se alimentava gafanhoto com mel. Alguém aqui já comeu gafanhoto? Deve ser ruim. Dizem aqueles que já comeram gafanhoto que é amargo. Então, ele pegava o amargo, misturava com mel, para poder se alimentar. Tem um grande ensinamento, irmãos. É a nossa vida. Está entre nós. Viver dói. Minha esposa fica louca quando eu falo isso. Viver dói, irmãos. Tanto dói que a gente já nasce chorando. A gente está quietinho lá, de boa, né? Uma boa, sua mãe está ali, sua mãe fica passando a mão na barriga, só mandando bênção para você. Oh, meu amor, meu amor, meu amor. De repente, meu irmão, abre o clarão lá, você vem que vem, e às vezes está por fósforo, meu irmão, negócio na sua cabeça, e vai puxando, te puxa, ainda dá uns tapas no seu traseiro, porque se você não chorar, o negócio não fica bom. Então a gente já nasce chorando, irmãos, porque se não chorar, o negócio não está bom. Enfim, aconteceu alguma coisa, verdade ou não é? Então, escute, a vida não é fácil, é amarga como um gafanhoto. Mas da presença de Deus, Deus pega aquilo que é amargo e transforma em doce, 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 que você não vai sentir o amargo, porque Deus dá o amargo, mas Ele dá o mel para dizer isso, um dia tudo vai passar. Mas olha o discurso de João Batista. João pregava, irmãos, para uma galera excluída. João pregava para prostituta,
para soldado. A galera que eu ouvi João Batista pregar era uma galera excluída do templo, porque tudo rolava grana. Então ia atrás de João. Aí pega um cara que veste pele de camelo, come gafanhoto, toma mel, e o cara já chega rachando, hein, irmãos? Raça de víboras. Quem vai livrar vocês da ira vindoura? Se eu falo isso aqui no púlpito, domingo que vem, mais da metade de vocês não voltam. Por quê? Não, o pastor está muito nervoso. Deve estar brigando com a Elaine. Aí não importa mais o que eu falei, problema. Aí vira para psicologia. Estou passando por algum problema. Já viu quando alguém é duro com a gente não vê o que a pessoa fala. A gente acha que a pessoa está passando um problema. Mas o problema somos nós. Escute, olhe para mim. Não importa o que as pessoas falem. Você tem que olhar se aquilo que falou é verdade. E nós estamos vivendo numa situação tão terrível nesse país que o que menos importa é o que o outro falou. O que mais importa é o que eu acho. Mentes cauterizadas. E por que nós, povo de Deus, estamos com essa mente cauterizada? O que está acontecendo conosco, irmãos? Meu testemunho, muitos conhecem, outros não. Eu fui para um retiro espiritual. Tinha 23 anos de idade. De repente veio uma irmãzinha lá, perto do Sonora. Nelinha havaiana, roupinha simples, uma fogueira. Ela olha assim para todo mundo e fala assim: gente, olha só, estava orando aqui, Deus falou comigo que vai fazer algo muito extraordinário aqui hoje. Minha mente humana, questionadora, tinha sido aceitado a Jesus, me arrependido dos meus pecados, mas ainda não tinha passado pela experiência do Espírito Santo. Eu tinha passado pelo arrependimento, eu me arrependi dos meus pecados, eu acertei minha vida com Deus, mas sem a experiência com o Espírito Santo de Deus, em 3 meses eu desviava. Como estão entendendo? Até aqui digam amém. É a conversão de João Batista, do arrependei-vos. Acreditei, me arrependi. Então João Batista pregava para esse pessoal todo. E aí eu escutei. Quando eu escutei aquilo, eu falei que assim: menina doida? Entende-me? O que mais de extraordinário Deus pode fazer aqui? Acender a fogueira e começar a tocar. Começaram a tocar o violão. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. E autoridade e poder, o domínio em tuas mãos. De repente eu falei: Senhor, eu não sei o que é, estou cheio de dúvida, mas se isso que ela está falando é verdade, faça na minha vida agora, porque eu quero ter uma experiência extraordinária, mística, para que eu não possa nunca mais voltar para o mundo. E quando eu comecei a falar numa língua que eu nunca tinha escutado na minha vida, nunca tinha escutado ninguém falar em línguas, não sabia o que era batismo com o Espírito Santo, mas naquele exato momento eu pulei do batismo de João Batista para aquele que é maior, aquele que vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. E eu comecei a glorificar de lá para cá. Todos os dias Deus tem queimado a minha vida e não tem feito com que minhas lágrimas se secassem frente a 500.000 famílias chorando porque eu não fiquei no batismo de João. E você?
É. Eu me lembro que eu fiquei tão maravilhado. E aqui vai a minha gratidão a uma menina linda chamada Elaine, que é minha esposa. Estava lá, trabalhando do jeito que vocês veem aqui. E corre para um lado e corre para o outro. Quando eu olho para o lado, ela está lá, glorificando a Deus. Meu irmão, daquele dia em diante, eu não voltei mais para o mundo. Daquele dia em diante, a minha casa, a igreja, a minha casa até os dias atuais. Não porque eu sou melhor do que você, mas eu o batizei com fogo do Espírito Santo. Há muitos que foram só batizados com água, e nem com água. Se arrependeram, e muitos nem se arrependeram, teve um remorso. E quando João Batista pregava, as pessoas ficavam tão quebrantadas que iam se convertendo ao evangelho do arrependimento. Se arrependiam ao ponto de perguntar para ele o que a gente tem que fazer. E o que ele falou que tinha que fazer? Quem tem duas túnicas, dá uma. Quem tem o que comer, reparta com quem não tem. Mas isso para a gente, principalmente com uma boa parte dos evangélicos, isso é ser comunista. Tolice, irmãos. Isso é ser crente. Isso é ser servo de Deus. Dá de comer quem tem fome, dá de beber quem tem sede. Isso não é coisa de comunista, isso é coisa de quem ama a Jesus de Nazaré. É o que se compadece do próximo. E antes de Jesus, João Batista já falava: você pode ter 3.000 túnicas, mas dá uma para quem não tem, pelo amor de Deus. Você pode ter um banquete, uma despensa enorme, mas dá uma quentinha para quem está com fome. Será que não dá para a gente entender isso? Será que você não pode entender que quando um governo aprova um auxílio emergencial para dar para famílias, não quero nem saber se tem alguém gastando com o que não deve, irmãos. Eu estou preocupado com o seu João, eu estou preocupado com a irmã Maria, que pega essa ajuda e vai comprar arroz, feijão e dá de comer aos seus filhos. Aonde nós erramos, irmãos, que nós deveríamos estar nas trincheiras para ajudar quem sofre, ajudar, mas a gente só foca naquilo que não presta, para poder anular aqueles que precisam. Qual estão entendendo? Sinceramente, levanta a mão e dá um glória a Deus. Oh, meu Deus. Deus não é contra você ter uma boa casa, um bom carro, ter finanças, não é isso, irmãos. Para de tolice, para de tentar, para de ficar dando vazão para gente idiotada. Dar de comer, repartir, não tem nada a ver com comunismo, tem a ver com o evangelho de Jesus. Nós estão entendendo? Digam amém. Oh, meu Deus. E aí, João Batista, pregando, sendo duro, raça de víboras. Olha que ele fala: o machado já está posto à raiz, meu irmão. Se você passa na roça e vê uma árvore e um machado pá, na raiz, você já sabe que aquela árvore tem que estar com os dias contados, sim ou não? Você não entendeu que eu e você, nós estamos com um machado na nossa raiz? Entendeu não? Estamos. E o que você tem? O que você está guardando? Qual o seu maior tesouro? Jesus é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é o tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Mas o diabo vem e fala assim: você é o que você tem. E Jesus vem e vira para você e fala: você é o tanto que você compartilha. Entendeu?
tanto que você ama. E João falava com tanta autoridade, irmãos, pele de camelo. Às vezes quando eu fico pensando, né, pegando um gafanhoto com mel, e olha assim, nossa, mas com tanta autoridade vindo do Senhor, porque Jesus falou que nascido de mulher não houve outro como João Batista. Irmãos, ele falou que estava acima de todos os profetas, Moisés, ele nasceu para aquilo ali, e foi fiel até a morte no seu propósito. E aí que veio bonito, eu estou terminando, irmãos. Naquele momento em que que ele estava vendo, todo mundo preocupado, o soldado, ele falou assim, olha só, não maltrata ninguém não. Como é que isso persegue até hoje, né? Como é que isso persegue até hoje, né? Ter um soldado, um cabo, um sargento, um capitão que respeite o ser humano como ele é. Qual é o conselho? Respeite. Não, para os publicanos, não defraudeis. E seja feliz com o que você ganha. Por que ele está falando isso, irmãos? Porque aí nasce a corrupção dessa classe. Você não é obrigado, mas entrou, lute. Não estou falando que a pessoa não tem que lutar pelos seus direitos, por melhorias salariais, mas o que tiver na sua mão, seja feliz. Isso não anula a pessoa lutar por um melhor salário. Mas por que ele está falando? Olha só o mistério, irmãos. Se contentar com o que ganha, porque se você não se contentar e mesmo assim trabalhar, você vai usar o quê? O seu cargo para corrupção. Ou vocês têm dúvida que um dos lugares de maior corrupção é dentro do militarismo no Brasil? Sim ou não? João Batista está falando lá atrás, irmãos. E aí eles vão ficando aqui, maravilhados. E ó, batizando, irmãos. Batizando. Mas escute o que eu te falar, o batismo de João não dá para a gente continuar muito tempo. A gente se arrepende, a gente chora, mas lá na frente, se algo de extraordinário não acontecer na minha e na sua vida, a gente volta a fazer exatamente igual, porque a nossa natureza é a natureza caída. O seu batismo foi de João ou foi no fogo do Espírito? Porque se foi no fogo do Espírito, há algo aqui dentro que queima e que diz para você, quem quebra princípios desemboca na tragédia. Eu sou contigo, está sofrendo, mas não ceda. Estão te oferecendo um suborno, não ceda. Estão te oferecendo coisas boas, não ceda. Você está fraquejando na sua carne, não ceda, porque você vai andar em ruas de ouro, vai ver Davi, vai ver, aleluia, Daniel, vai ver Jesus, vai ver os irmãos e as irmãs que um dia passaram por aqui e pisaram nessa terra. Você vai encontrar com eles, e quando o céu se abrir, meu irmão, vai ser tão extraordinário, mas para entrar lá você precisa passar pelo batismo de Jesus. É o batismo de fogo. Aí chegaram, João, você, João, é o Cristo. Ele fala, não, eu não sou o Cristo. Glória. O que está vindo depois de mim, aleluia, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo, e ele vos batizará com fogo. O fogo purifica, o fogo queima, o fogo arde, o fogo põe em movimento. Fogo não é algo que fica parado, fogo é algo que nos impulsiona. Nesta noite, meu irmão e minha irmã, saia de uma vez por todas desse batismo de arrependimento, porque só esse batismo não segura a gente na presença de Deus. E clame ao Senhor e fala, Senhor, encha-me do teu fogo, porque o dia que eu fiz isso, com 23 anos de idade, eu me lembro que foi um dia tão extraordinário, mas me lembro do outro dia, ainda maravilhado, Camila, Romenique, oh Jesus,
E aí os irmãos sabem como eu trato aí os irmãos moradores de rua. Eu atravesso, onde eu moro em Volta Redonda, tem a praça da prefeitura, está lá o prédio, meu pai ainda tem um apartamento lá, fui criado lá de 86 a 96, não, de 82 a 96. E aí eu atravesso desço do outro lado da rua, quando eu atravesso tinha um homem, olha para mim, estende as mãos e fala: moço, paga alguma coisa para mim comer? Naquele dia, irmãos, queimou algo dentro de mim tão extraordinário. E começou a queimar, e eu falar em língua estranha, e eu olhar para o céu e me sentir um lixo, falando: Senhor, até quando, Senhor? Senhor, meu Deus, esse homem não falta Deus para ele, falta gente que o acolha. Eu louvo a Deus por aqueles que tratam todos de igual modo, todos. Eu tive essa oportunidade em nome de Jesus, de andar com pessoas de todas as esferas financeiras. Mas sabe que eu louvo mais a Deus? Que eu não perdi a consciência que eu vou morrer e que a minha vida está nas mãos do Senhor. Eu prefiro terminar os meus dias com a minha esposa linda Elaine, que até que a morte os separe, numa meia água, tomando uma sopa de batata e tomando uma aguinha gelada, mas cheio da presença do Senhor, do que eu usar o cargo que eu tenho para terminar numa mansão cheio de demônios e cheio de espíritos malignos me atormentando, porque aquilo que eu tenho de maior valor nunca será o meu título de pastor, nunca será quem eu sou, nem meus títulos, nem nada, porque eu tenho sempre falado que apesar de mim, Deus me usa, mas se tem um dia que foi marcado na minha vida, foi o dia que eu saí do batismo. Eu fui batizado no Espírito Santo antes de passar pelas águas, acredita nisso? Sabe por quê? Porque Deus quer te batizar com fogo antes de batizar você nas águas. Batizar nas águas é para sinalizar ao mundo que você se arrependeu, mas o batismo nas águas é para fora, entendeu? O batismo no fogo é para dentro. Aí você vai ser mais misericordioso, parar com esse tribunal horrível que você cria no seu coração. Exige das pessoas aquilo que você não cumpre nem um terço. Em nome de Jesus, irmãos, nós estamos atravessando ainda uma pandemia. Só uma coisa eu peço por mim e por você: que a gente não perca a capacidade de chorar com os que choram. Porque só chora com os que choram aqueles que foram batizados no fogo. E o fogo é assim, irmãos: quanto mais quente, mais purifica. E quanto mais purifica, mais puro. Eu não sei o que tipo de luta você está passando, ou se você não está passando luta nenhuma. Uma coisa eu aprendi: os momentos que a gente mais cresce na presença de Deus é quando Deus permite o fogo de Deus, o vento com fogo. Olhe para mim, em nome de Jesus, o machado já foi posto à raiz. João Batista falou: ele vai limpar a eira e vai jogar no fogo eterno. Esse é outro fogo. Até quando nós vamos viver aí nessa... vou na igreja, tem alguém passando necessidade ali, dane-se. Daqui a pouquinho 30, 40, 50, 60, 70, 80. Aí olha para o céu, não fiz nada. Gente, em nome de Jesus, saia do batismo de João Batista. Não basta somente se arrepender, é preciso ser cheio do fogo do Espírito Santo.
É preciso buscar esse fogo, esse batismo, porque sem ele, escute, é impossível não se entregar ao espírito desse século. Impossível. Agora, quanto mais o fogo está aceso, seus olhos vão se fechar e você vai ver coisas extraordinárias. Oh, aleluia, aleluia. É quando você olhar para o céu e conseguir falar como o apóstolo Paulo, porque viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro, porque não tem nada nessa terra que possa me tirar da presença do Senhor, porque eu batizei não foi em nome de João Batista, eu me batizei em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa falar com você. Delamar, me ajude. Feche seus olhos. Sabe qual é a minha oração dessa noite? Para que você volte a amar. Só o fogo do Espírito pode fazer isso. Pare com essas tolices que dá de comer para quem tem fome e alimentar vagabundo, pelo amor de Deus. São das maiores armas do diabo ultimamente. Pare de achar que tudo que você tem é seu. Para vocês que são casados, pare de achar que é você que sustenta ou não sustenta a casa. Quem sustenta a sua casa é Deus. Você só está na administração. Oh, Jesus. Comece a orar. Senhor, há muito tempo eu me batizei no batismo, estou achando que é de João Batista, sabe? Eu me arrependi, eu segui os conselhos, mas eu não estou conseguindo hoje mais não. Claro. Virá que eu não sou digno de desatar suas sandálias. João Batista sinalizou. Por que eu e você como igreja a gente não faz isso, irmãos? Porque a gente quer dominar as pessoas, irmãos. Porque colocá-las em contato com o Espírito Santo é fazer delas livres. Lá em Atos, no capítulo 19, tinha um grupo de discípulos de João, sabia? Conheciam Jesus, tinham se arrependido, viviam uma vida cristã. Aí foi perguntado a eles: vocês são que nós somos cristãos? Ah, somos. Vocês conhecem o Espírito Santo? Não. Irmãos, Jesus já tinha morrido, já tinha descido o Espírito Santo, e um grupo andando na terra, seguindo os conselhos de João Batista e de Jesus, mas sem saber que era o Espírito Santo. Paulo estende as mãos e fala: então vocês vão conhecer agora. Talvez muitos aqui não conheçam, ou alguns. Não adianta você conhecer Jesus, nem a mensagem da cruz. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Se você conhecer o Espírito Santo, você vai começar a entender por que a grande maioria das pessoas não usam da compaixão como estilo de vida. Amor, compaixão. E quando encontra, as pessoas querem codificar isso ideologicamente. Isso é muito triste. Oh, Jesus, o que está acontecendo conosco, povo evangélico? A gente não consegue pensar que está sendo feito. O que é melhor para o outro? Não, o que é melhor para mim? Primeiro eu penso em mim, segundo em mim, terceiro em mim, depois em mim de novo, depois na minha família. Não é esse o evangelho. Vamos ficar de pé. Eu queria que você ficasse de pé e fizesse essa oração com o Senhor. Senhor, me visita, Senhor. Oh, Jesus Santo.
Dá-me um Oh, Espírito Santo. coração igual ao teu. Oh, Espírito Santo. Eu vou chorar pelo trabalhador que perdeu seus direitos e não tem aonde reclamar. Enche-me com teu Ah, Espírito. Jesus. Endireita os meus caminhos. Ó Deus, coração. Dá-me um coração